Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês aí. E vamos aqui continuar no nosso estudo da Palavra do Senhor, onde estamos aqui vendo sobre soteriologia. E na live de hoje nós vamos concluir este assunto. Então vamos encerrar a nossa matéria de soteriologia através dessa live de hoje. Caso você tenha perdido algum vídeo dessa série, todos estão aí gravados. Você pode ter acesso, entre aí na playlist, vendo aí a matéria de soteriologia, e você pode ter aí todas as aulas completas desta matéria. Então vamos dar continuidade hoje e para a gente concluir. Hoje nós veremos qual é a visão bíblica sobre predestinação e também sobre eleição. Vimos nas lives passadas como que o calvinismo ele enxerga a predestinação e a eleição. E vimos que ali ele apresenta muitos pontos de tensão. Apresentamos aí a tulipa, onde o calvinismo está baseado, os 5 pontos do calvinismo. Vimos aí ponto por ponto e a maneira que ele não se apresenta, a maneira que ele não se baseia na Bíblia. Vimos ali que ele faz parte de, a tulipa é um silogismo, um ponto depende de outro. Vimos também na última live sobre o arminianismo, né? E como o arminianismo ele tem 2 pontos de tensões, quando fala sobre a eleição condicional e também quando fala sobre a segurança em Cristo, que é uma segurança que não é tão segura. A pessoa só está segura em Cristo enquanto estiver de Cristo, mas existe uma possibilidade dela perder a salvação e cair da graça. Então, este vídeo também está gravado, vocês podem acompanhar aí, caso tenha perdido. Então, hoje eu queria encerrar essa nossa matéria vendo a visão bíblica sobre predestinação e eleição. Visto uma vez que eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Então, como que eu vejo que a Bíblia apresenta este assunto de predestinação e este assunto de eleição? Para a gente iniciar, é bom a gente salientar aqui alguns pontos que a Bíblia deixa claro sobre esse assunto da salvação, sobre esse assunto da soteriologia. E aqui eu gostaria de mostrar aqui a visão bíblica sobre este tema aí. Olha só, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que o homem por si só não pode buscar a Deus porque ele é um pecador. Então, por si só, pelas suas próprias forças, o homem não pode se aproximar de Deus, o homem não consegue chegar até Deus, o homem não consegue ser salvo pelas suas próprias forças. Romanos capítulo 3, versículo 10, deixa claro isso aí pra gente. Olha só o que diz ali. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Note que o homem ele é pecador e ele é incapaz pelas suas próprias forças de buscar a Deus. Se não é Deus intervir na história, se não é Deus se aproximar do homem, trazendo salvação para o homem, oferecendo essa salvação para o homem não consegue buscar a Deus, o homem não consegue achar o caminho da luz, o homem não consegue achar o caminho da salvação. Então, o primeiro ponto que nós devemos salientar é isso, que o homem é pecador e ele é incapaz pelas suas próprias forças de ser salvo, incapaz pelas suas próprias forças de ter essa salvação. Mas o segundo ponto que nós devemos ter ciência também, que Deus ele energiza pelo Espírito Santo todo homem, sem exceção, para que esse homem possa buscar a Deus. E olha só versículos da Bíblia que deixa claro que Deus confere ao homem essa responsabilidade. Deus, pelo Espírito Santo, energiza todo homem para que o homem possa buscar essa salvação. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim para nós, logo no começo da Bíblia, Gênesis 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Note que nesse versículo está mostrando que o Espírito Santo agiu naquela população antes do dilúvio, aquela população incrédula, onde somente Noé com sua família foram salvos. Mas Deus está revelando aqui que o seu Espírito Santo trabalhou na vida de todos eles, trabalhou no coração deles. E Deus colocou um limite, olha só. Meu espírito não vai ficar agindo para sempre, não. Meu espírito não vai ficar sendo rejeitado para sempre. Vou dar um limite de 120 anos. Quem não aceitar o convencimento do Espírito Santo neste período, irá morrer nas águas do dilúvio. Somente Noé
e sua família que aceitaram. Somente Noé e sua família que foram salvos. Mas todas as outras pessoas, apesar do Espírito Santo estar trabalhando no coração delas, energizando para que essas pessoas busquem a Cristo, busquem a salvação, busquem a arca que prefigurava a Cristo Jesus, elas escolheram não buscar. Elas rejeitaram a mensagem do evangelho que estava sendo pregado ali pelo pregoeiro da justiça, que era Noé. Então, note que Deus energiza todo homem pelo Espírito Santo para que esse homem possa buscar a Deus, possa buscar a salvação. Isaías, capítulo 55, versículo 6, um texto muito conhecido nosso, que diz, Deus falando, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está jogando essa responsabilidade para o homem. O homem por si só, como nós vimos no primeiro ponto, Romanos 3,10, ele é incapaz de buscar a Deus. Só que Deus, ele deu essa capacidade para o homem. Deus energiza através do Espírito Santo a todo homem para que esse homem possa buscar a Jesus Cristo. Ele energiza esse homem através da mensagem do Evangelho, para que esse homem, quando escuta a mensagem do Evangelho, ele possa buscar a Cristo. Talvez você esteja se perguntando, mas e os indígenas, né? As pessoas que vivem em locais isolados onde o evangelho não chegou, eles não têm o Espírito Santo então agindo nos seus corações para que eles possam buscar a Cristo? Então, como que fica a situação da salvação deles? O Espírito Santo também está agindo neles pela mensagem da criação. Salmos 19, Romanos capítulo 1 vai nos mostrar isso, que todo homem é indesculpável porque a criação prega, sem palavras, mas mostra que existe um Deus criador e isso torna o homem responsável em buscar a Deus, em buscar esse criador. E quando ele busca a esse Deus, Deus se torna responsável em levar alguém para pregar a mensagem do evangelho e dessa maneira ele poder se converter, porque a mensagem da criação não traz salvação, ela só pode trazer condenação, mas traz para ele uma responsabilidade de busca. Ele assumindo essa responsabilidade de busca, Deus então se torna responsável em levar um missionário para pregar o evangelho para ele e ele ter a possibilidade de aceitar a mensagem da salvação. Então, note que Deus energiza todo homem, sem exceção, para que esse homem possa buscar a salvação. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Por si só, o homem não poderia fazer isso, mas Deus, ele deu o primeiro passo. Deus, então, ele assumiu essa responsabilidade. E o Espírito Santo está no convencimento dos corações das pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e o homem agora é responsável por uma decisão. Então, agora, no terceiro ponto aqui, o homem, nós veremos aqui que ele tem o livre-arbítrio na escolha. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim para nós. Se procederes bem, Deus falando com Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está mostrando para Caim que ele tem uma responsabilidade. Se ele fizer o certo, ele vai ser aceito, mas se ele não fizer o certo, continuar fazendo o errado, ele não será aceito. A Caim cumpre dominar o pecado que está dentro dele. Então Deus está mostrando que o homem tem um livre-arbítrio nesta escolha a respeito da salvação. O homem, ele precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Então o homem tem essa responsabilidade de escolha. Olha só também Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Note que Deus está jogando essa responsabilidade para o homem. Você precisa escolher. Você precisa tomar essa decisão. Seria muito cômico, e Deus ali jogar essa responsabilidade de escolha para o homem se o homem não fosse capaz de escolher.
Seria trágico Deus jogar essa responsabilidade para o homem. Olha, você precisa me aceitar, escolhe a vida ou a morte. Se o homem ele não tem essa capacidade de escolha. Mas o que acontece é que a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo energiza todo homem, sem exceção, e ele tem sim essa capacidade de escolha a vida ou a morte. O versículo está mostrando claramente que a responsabilidade aqui é do homem. Não é Deus que está movendo aqui o homem como se fosse um fantoche, mas Deus está escolhendo, na sua soberania, salvar o homem segundo a decisão que ele tomar. Olha também Josué, um livro aí mais para frente, Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa escolher. É o que Josué está falando para a nação de Israel. Você precisa tomar a sua decisão. Eu já tomei a minha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Qual que é a sua decisão? Note que a Bíblia joga essa responsabilidade para o homem. Ele tem o livre-arbítrio nesta escolha, tem a responsabilidade de tomar esta decisão. Não é Deus quem faz essa escolha por ele, como o calvinismo ele vai pregar, onde é Deus quem vai regenerar a pessoa e só depois de ser regenerada ela ganha fé para depositar essa fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que o homem tem sim essa responsabilidade de escolha. Um outro ponto aqui que eu quero salientar, que o homem pode aceitar ou rejeitar a salvação sem que Deus o controle para isso. Olha só o que diz Oséias, capítulo 11, e nós vamos ver aqui um povo rejeitando a mensagem do Evangelho. Oséias, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Deus falando, quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificava balaíns e queimava incenso às imagens de escultura. Note que o povo de Israel está escolhendo um caminho aqui. Eles estão rejeitando a mensagem da salvação, estão rejeitando a mensagem de Deus. Deus está chamando. Quanto mais eu chamava, vocês se afastam de mim. Quanto mais Deus chamava Israel, venham para mim, se aproximam de mim, Israel iria se afastando mais de Deus. Note que Israel está tomando uma decisão, a decisão de rejeitar a mensagem da salvação. É uma possibilidade, sim, do homem rejeitar a graça, rejeitar a mensagem da salvação, porque nós vemos que a graça ela é resistível, sim. O homem pode resistir à mensagem do Evangelho. Olha só também Mateus 23, versículo 37, que diz aqui, Mateus capítulo 23, versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Olha só a vontade divina. Quantas vezes quis eu, a vontade divina sendo revelada, quantas vezes quis eu, era do meu querer, reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. E vós não o quiseste. A vontade humana aqui prevalecendo sobre a vontade divina. O calvinista vai dizer que não. Deus ali, ele quem escolhe quem vai ser salvo, e essa pessoa não tem a possibilidade de ter uma escolha diferente. Se Deus elegeu a pessoa para a salvação, ela jamais pode rejeitar a salvação. Se Deus não elegeu uma pessoa para a salvação, mas deixou ela para a condenação, é impossível ela aceitar a mensagem da salvação. Então note que Deus está controlando tudo nessa situação. Quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Deus está controlando a vida dele também para que ele não venha aceitar a mensagem da salvação, não dando para ele uma graça especial para que ele possa se arrepender do Evangelho. Mas aqui esses textos estão mostrando diferente, que Deus tem uma vontade, a vontade da salvação das pessoas, a vontade de ajuntar as pessoas debaixo das suas asas protetoras e salvadoras, mas vós não quisestes. Por isso que a nação de Israel, aquela geração, não foi salva por Jesus Cristo, porque eles não quiseram. Deus quis, Jesus Cristo quis, mas eles não quiseram. Olha só também Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51 diz assim, para nós e mostrando a possibilidade do homem resistir à atuação do Espírito Santo na sua vida. Atos 7, 51 diz assim:
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Note que Estevão, aqui pregando a mensagem de Cristo, está falando: vocês resistem ao Espírito Santo. Assim como foi no Antigo Testamento, assim como seus pais, lá no passado, rejeitaram a mensagem do Evangelho e resistiram ao Espírito Santo, vós também estão fazendo nessa dispensação. Vocês também estão fazendo igualzinho aos vossos pais, resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está no coração de vocês, trazendo esse convencimento, mostrando que vocês são pecadores e que vocês precisam de Cristo, mas vocês estão resistindo. Assim como aquela geração antes do dilúvio resistiu à atuação do Espírito Santo na vida deles, estes homens também estão resistindo à atuação do Espírito Santo na sua vida. Hoje é possível também o homem que ouve da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, é possível que ele resista à atuação do Espírito Santo na vida dele. Então nós vemos essa possibilidade do homem rejeitar a mensagem da salvação. Sem que Deus o predestine para essa rejeição. E é possível o homem aceitar a mensagem do Evangelho sendo salvo, sem que Deus o predestine para essa aceitação. Então, diferente do calvinismo, a Bíblia apresenta essa possibilidade do homem rejeitar a mensagem da salvação. Olha só o outro ponto que eu gostaria de salientar também. O homem ter a capacidade de aceitar a salvação não faz meritória dela, porque essa é a acusação calvinista que eles vão trazer para nós. Se o homem tem a capacidade de dizer sim para o Evangelho, de aceitar a Jesus Cristo, de depositar sua fé no sacrifício de Cristo, então ele pode chegar no céu e dizer: eu estou aqui pelas minhas próprias forças. No mínimo, ele pode dizer: 50% foi de Deus e 50% foi minha. Mas, meus irmãos, olha só que isso é uma acusação falaciosa, porque o homem ter a capacidade de crer em Cristo, o homem ter a capacidade de aceitar a mensagem do Evangelho, não faz meritória, e ele não pode se orgulhar disso. Olha só o que diz esse versículo, é muito claro para a gente entender. Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27 diz assim: Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, ele deixou bem claro este assunto quando ele diz: onde pôs a jactância? Onde está a jactância? Jactância é orgulho. Onde está o orgulho do homem? Olha só o que ele fala: onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Note que o versículo está mostrando que a fé exclui todo orgulho, a fé exclui toda jactância. O homem não consegue se orgulhar pela sua salvação pela fé, porque não é algo meritório dele. A fé exclui todo o mérito humano. Quando o homem deposita sua fé no sacrifício de Cristo, ele recebe a salvação, ele não pode chegar até Cristo e dizer: eu fui capaz de crer em Jesus Cristo, porque a fé exclui todo o orgulho. A fé nos faz como mendigos. O mendigo, quando ele está precisando de alguma coisa e alguém vai lá dar uma esmola para ele, a única coisa que ele faz é estender a sua mão para receber aquela moeda. É a mesma coisa a respeito da fé. Quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo, nós estamos estendendo a nossa mão e pedindo a salvação. Não é você que está sendo salvo, não é você que está recebendo o mérito da salvação. É Cristo quem está dando para você a salvação quando você deposita a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós estamos depositando a nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos dizendo para Jesus: Senhor Jesus, eu trabalhei até agora tentando conquistar essa salvação, mas eu sou incapaz, mas eu sou insuficiente, eu não consigo conquistar essa salvação. E agora, neste momento, pela fé, estou me rendendo a Ti, reconhecendo que o Senhor é o único que pode me salvar. E dessa maneira, ele recebe a salvação. Note que ele não tem mérito nenhum, a fé está humilhando ele, e a fé está enaltecendo a Cristo, mostrando que somente Cristo pode dar a salvação para ele. Então, é uma acusação falaciosa quando um calvinista nos acusa de que nós podemos nos orgulhar da salvação, porque nós temos ali a capacidade de aceitar a Jesus Cristo ou de depositar a fé em Jesus Cristo. O versículo está mostrando que não tem como se orgulhar da salvação,
porque a salvação é totalmente de Deus. Não é 50% minha e 50% de Deus. A salvação é 100% de Deus. Só basta a mim aceitar essa salvação ou rejeitar essa salvação. Presente é de Deus. Você pela fé aceita ou você rejeita essa salvação. Um outro ponto que eu quero salientar também aqui é que a morte de Jesus Cristo foi para todas as pessoas. Então, diferente do que o calvinismo, ele acredita e ele prega que Cristo morreu somente por um grupo eleito, somente pela sua igreja e não morreu por todo mundo, a Bíblia mostra uma gama de versículos, é rica em mostrar isso, que Cristo morreu por todas as pessoas. E aqui eu poderia citar João 3,16, João 4,42, Romanos, Timóteo, Hebreus, 1 João, mas eu só vou ficar com um versículo aqui para a gente não delongar, e você pode depois analisar esses versículos na sua casa. Eu vou ler apenas aqui 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João 2, 2 diz assim: e ele, falando de Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Um versículo muito claro mostrando que Cristo morreu por todas as pessoas. O calvinista, evidentemente, ele vai pegar esse versículo e vai dar suas cambalhotas interpretativas para tentar mostrar que não, Cristo não morreu por todas as pessoas, né? O mundo aqui tem outro tipo de significado. Mas o versículo é claro, não tem como negar. Cristo morreu pelos nossos pecados, nós somos salvos e também pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente, João usa essa palavra, não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Nós podemos usar muitos outros versículos que mostram que Cristo morreu por todas as pessoas. Então, neste ponto, gostaria de salientar que Cristo sim morreu por todas as pessoas. O sacrifício de Cristo não tem limite. É ilimitado o sacrifício de Jesus Cristo, a sua expiação. O outro ponto ainda que eu quero salientar é que a salvação é eterna e não pode ser perdida. Diferente do arminianismo, que prega que se pode perder a salvação, a Bíblia deixa muito claro que nós não podemos perder a salvação. O homem ele não tem essa capacidade de sair das mãos de Cristo, de sair da graça, de cair da graça. Se você perdeu a live passada sobre arminianismo, então você pode acompanhar lá que nós vamos também salientar este último ponto do arminianismo que fala da segurança eterna em Cristo, mas uma segurança que não é tão segura, porque o homem tem a capacidade ou a possibilidade de perder sua salvação, conforme o arminianismo ele prega. Mas aqui nós vemos que a Bíblia fala que é diferente, a salvação é eterna. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai deixar também isso claro, além de muitos outros versículos que a Bíblia nos traz sobre segurança eterna de salvação. Filipenses 1,6 é só um versículo para a gente deixar este assunto resolvido. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Note muito bem que Paulo está dando segurança de salvação. Se Cristo começou a boa obra em vós, ele não vai falhar. Se Cristo começou a boa obra na sua vida, ele não vai deixar essa obra de lado. O versículo está mostrando que ele vai completá-la até ao dia de Jesus Cristo, até a vinda de Jesus Cristo. Perceba que esse versículo não está abrindo margem ou nenhuma possibilidade de que essa obra pode ser abandonada no meio do caminho ou que o homem pode perder sua salvação. E Cristo começou a boa obra nele, mas o homem teve o poder acima de Cristo de perder essa salvação e Cristo então rejeitou essa pessoa e ela perdeu sua salvação e ela não tem a possibilidade de não ir mais para o céu. O versículo está mostrando claramente que Cristo nos dá a segurança eterna de salvação, porque ele que começou, é ele quem vai concluir. Você que já passou pela regeneração, você agora está passando pelo processo de santificação e um dia será glorificado por Jesus Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. Então aqui, esses pontos precisam ficar claros na nossa mente para a gente entender como Deus trabalha e administra a salvação e como a Bíblia apresenta esse tema de soteriologia, a doutrina da salvação. Mas eu gostaria de salientar também agora aqui o assunto um pouco mais polêmico, que são as palavras que aparecem na Bíblia sobre eleição e sobre predestinação.
O que a Bíblia fala sobre isso, sobre essas duas palavras, eleição e predestinação? Olha só, nas Escrituras, as palavras eleição e predestinação possuem basicamente o mesmo significado. A escolha antecipada de Deus para um destino de bênçãos. E aqui nós vamos nos diferenciar do calvinismo e vamos nos diferenciar do arminianismo. Então, para a gente lembrar como que o calvinismo e o arminianismo vê essa questão da eleição e predestinação. O calvinismo vai interpretar a eleição e predestinação dessa maneira. Deus escolheu e predestinou algumas pessoas para serem salvas e outras não serem salvas. Essa escolha é incondicional. Então, a ideia é o seguinte: Deus, na eternidade passada, antes de haver o mundo, ele já escolheu que você seria salvo, mas o seu pai não seria salvo. Então, Deus já fez essa escolha e predestinou, de tal forma que um dia você creria na mensagem do evangelho, mas o seu pai não creria na mensagem do evangelho, porque ele não foi eleito e predestinado para a salvação. Ele foi deixado à sua má sorte para a condenação. Só você foi eleito para a salvação. Então é dessa maneira que o calvinismo apresenta eleição e predestinação. E o arminianismo, como é que ele apresenta? O arminianismo apresenta dessa maneira, que Deus escolheu e predestinou as pessoas que ele previu que aceitariam a Jesus Cristo. Então, baseado lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, então o arminianismo vai dizer que na eternidade passada, Deus, pela sua presciência, olhou para o futuro, já que ele conhece todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele viu quem seriam as pessoas que creriam em Cristo, que creriam na mensagem do evangelho. Já que ele viu que você creria na mensagem do evangelho, então já que você creria na mensagem do evangelho, então ele te escolheu e predestinou para que você fosse salvo. Mas o seu pai, que ele previu que não creria na mensagem do evangelho, ele não predestinou para que ele fosse salvo. Eu vejo um tanto inútil esse tipo de visão de eleição, porque Deus está elegendo uma pessoa para salvação que ele já viu que seria salvo. Não faria muito sentido aqui, né, esse tipo de eleição, mas no arminianismo, a eleição para salvação é uma eleição prevista, né? Então, baseado na fé e na escolha da pessoa. Mas o que eu vejo como é a visão bíblica e como a Bíblia apresenta esse tema de eleição e predestinação. Grave muito bem isso na sua cabeça. Predestinação e eleição não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com a regeneração. Deus escolhendo pessoas para o céu e Deus escolhendo pessoas para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Eleição e predestinação tem a ver com as bênçãos que seguem a salvação. E eu gostaria de, a partir de agora, deixar isso um pouco mais claro, porque muitas vezes nós estamos já com um óculos ou do arminianismo ou com um óculos do calvinismo. E toda vez que você lê Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, toda vez que você lê Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, outros textos da Bíblia que falam sobre eleição e predestinação, muitas vezes a gente já interpreta ou na visão calvinista ou na visão arminiana. É muito automático que isso acontece porque nós estamos com os óculos ou arminianos ou os óculos calvinistas. E a gente precisa fazer um esforço de tirar esses óculos para enxergar o que a Bíblia realmente apresenta sobre predestinação e sobre eleição. Que predestinação e eleição não tem nada a ver com regeneração. Não tem nada a ver de Deus escolhendo pessoas para serem salvas e pessoas para serem lançadas no inferno. Mas tem a ver sim com as bênçãos que seguem a salvação. E eu quero deixar isso mais claro a partir de agora. Então, sobre a palavra eleição e a palavra predestinação. Primeiro veremos aqui o uso da palavra eleição na Bíblia. Note que a Bíblia fala que Israel é um povo eleito, né? Vamos ler aqui uns versículos para deixar isso claro para a gente. Então, a Bíblia deixa muito claro, nós não temos nenhuma dúvida de que a palavra fala que Israel é um povo eleito. Isaías capítulo 44, por exemplo, 44, versículo 1, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Eleição, olha só, a quem eu escolhi. Então está mostrando que Israel, o povo judeu, é um povo escolhido de Deus, um povo eleito. Um outro versículo também, olha só, 45, versículo 4, diz assim:
Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Olha só a eleição aqui. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então note que esses versículos mostram que Israel é um povo eleito. Mas eu te pergunto, a nação de Israel foi salva? Eles estão chamados de eleitos. A gente percebe que eleição aqui não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com regeneração, mas a escolha de Deus para as bênçãos que Deus preparou para Israel. A escolha de Deus para um trabalho, para um ofício que ele estava dando para a nação de Israel. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com regeneração. Um outro texto também, olha só, na Bíblia, Jesus é chamado de eleito. Olha só 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 6. Caso você queira gravar esses versículos na sua Bíblia, é muito importante você saber deles. 1 Pedro 2, versículo 4 e o versículo 6 diz assim: chegando-vos para ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Note que o versículo está falando que Jesus Cristo é a pedra eleita. Jesus é chamado de eleito. Jesus é eleito. Olha só o versículo 6. Pois isto está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Olha só a palavra eleição também, além de ser usado para Israel, é usado para Cristo também, e a gente sabe que Cristo não precisa de salvação, mas todas as vezes, quando nós estamos com o óculos calvinista, nós lemos a palavra eleição na Bíblia, a gente já automaticamente já fala, não, eleição é para salvação, eleição é para regeneração. Cristo não precisa de salvação. Olhando para Israel, Israel não foi salvo, todo mundo não foi salvo, porque a eleição não está aplicando a salvação, a regeneração. A mesma coisa aqui quando fala que Jesus é eleito. Jesus, por acaso, precisa de salvação? Pelo contrário, é ele quem nos dá a salvação. Mas ele é chamado de eleito. A palavra eleição é aplicado também na sua vida. Olha só, também a Bíblia fala que existem anjos eleitos. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo 5, 21 vai falar sobre os anjos eleitos. 5, 21 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, e o versículo continua dando orientações. Note que a palavrinha está sendo usada ali, anjos eleitos, e eu te pergunto, anjos precisam de salvação? Falando aqui dos anjos eleitos, a palavra eleição sendo aplicada para eles, mas nós vemos que eleição está sendo aplicada para um serviço, para as bênçãos que Deus concedeu. Cristo, ele teve o serviço de ser a pedra escolhida, a pedra angular, para que as pessoas possam aceitá-la ou rejeitar essa pedra. Eleição não tem nada a ver com regeneração, não tem nada a ver com salvação. Mas, olha só, Israel é eleito, Jesus é eleito, os anjos são eleitos, e quando a gente vê na Bíblia a palavra eleição para a igreja, não, agora mudou o sentido, agora é para salvação. Olha só, gente, a gente tem que ser coerente com o que a Bíblia está ensinando. A eleição para Israel, para Jesus, para os anjos, não está falando da salvação, é a mesma coisa para a igreja. E a Bíblia chama a igreja de eleita em Cristo Jesus. Olha só esse texto muito famoso, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai falar sobre a eleição da igreja. Efésios 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu, eleição aqui sendo apresentada, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Note que o versículo está mostrando que a igreja é eleita. Eleita em Cristo, né? Não existe eleição fora de Jesus Cristo. A eleição é em Cristo. É somente as pessoas que estão em Cristo podem usufruir das bênçãos dessa eleição. E o versículo aqui, se você ser sincero, você está enxergando que esse versículo está falando que existem pessoas que são eleitas para serem salvas, pessoas que são eleitas para irem para o céu, e algumas pessoas não são eleitas para irem para o céu, mas são destinadas para o inferno? O versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo que nós somos eleitos para usufruir de bênçãos que seguem a salvação.
Vou ler mais uma vez e você tente tirar os óculos arminianos ou calvinistas dos seus olhos. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser salvos, não, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Note que a eleição aqui para as bênçãos que seguem a salvação é para que você seja santo, para que você seja irrepreensível. Não é para você ser regenerado, não é para você ir para o céu. Deus elegendo pessoas para o céu e elegendo pessoas para o inferno. O versículo não está dizendo isso. Nós precisamos tirar dos nossos olhos os óculos calvinistas e óculos arminianos. Evidentemente, o calvinista vai falar, não, mas esse versículo aqui está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu para sermos salvos. Não está dizendo isso aí. Outra coisa que a gente deve lembrar, que a eleição, a base dela é a presciência. Foi o que nós vimos na live passada e eu quero ler esse versículo de novo aqui para vocês. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2 diz assim: eleitos, eleição sendo apresentado aqui, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus. Note o que está acontecendo aqui. A eleição, quando Deus elege a gente para as bênçãos da salvação, é baseado na sua presciência. Ou seja, Deus, lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, ele já previu, ele já viu, porque ele conhece o futuro, quem seriam as pessoas que creriam nele. E ele elegeu essas pessoas que creriam nele para as bênçãos que seguem a salvação. Ele não elegeu para serem salvos, mas para as bênçãos que seguem a salvação, visto que Deus já previu que elas creriam nele. Deus já viu e enxergou que elas creriam nele. Então agora eles são predestinados, são eleitos para as bênçãos que seguem a salvação, para serem santos, para serem irrepreensíveis, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Então aqui está um esboço sobre a palavra eleição. E a palavra predestinação? A palavra predestinação é para a gente usufruir das bênçãos que seguem a salvação, visto que eleição e predestinação têm basicamente o mesmo significado na Bíblia. Olha só, para a gente usufruir das bênçãos, Deus nos predestinou para usufruir das bênçãos. Ele não predestinou você para que você fosse salvo e o outro fosse condenado. Não foi para isso. Deus predestinou o salvo para usufruir das bênçãos que a salvação traz. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, deixando bem claro para a gente que a gente tem a bênção de ser igual ao Filho. Foi para isso que nós fomos predestinados. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, Romanos 8, 29, fala dessa maneira. Porquanto aos que de antemão, olha só a presciência de Deus aqui, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Note aqui que primeiro vem a presciência de Deus, os que de antemão conheceu. Depois da presciência vem a eleição, vem a predestinação. E essa predestinação é para a salvação? É para a regeneração? É para a pessoa ir para o céu e a outra ir para o inferno? Não. A palavra aqui está dizendo que Deus primeiro ali previu, depois predestinou nós para a gente ser conformes à imagem de Jesus Cristo. Note que isso é bênçãos que seguem a salvação. Deus não está elegendo pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas, mas Ele está predestinando os salvos a quem Ele previu que iria crer, para que esses salvos sejam conformes à imagem de Jesus Cristo. Você, meu irmão em Cristo, você está predestinado para esse fim, para você ser a imagem de Jesus Cristo, para você se santificar aqui na terra, até o ponto de lá no céu a gente ser semelhante a Cristo Jesus. Então, nós estamos predestinados para isso, para sermos semelhantes à imagem de Cristo. Essa é a bênção da predestinação. A predestinação também traz outra bênção, a bênção de ser salvo da tribulação. Você, sendo predestinado por Deus, você está predestinado a não passar pela tribulação. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Lembrando que Tessalonicenses
tanto o primeiro quanto o segundo são cartas escatológicas, onde Paulo está ali explicando sobre escatologia para esta igreja que estava passando por um problema. E o 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o contexto, você vai entender que Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja, depois ele já vai entrar no assunto aqui da questão da tribulação, e ele vai deixar bem claro que nós não fomos destinados para a ira, para a tribulação, mas para alcançar essa salvação em Jesus Cristo, no arrebatamento, que nós alcançaremos essa salvação futura, que é a salvação do nosso corpo. E olha só também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Evidentemente, o calvinista vai pegar esse versículo e vai tirar do seu contexto e vai falar, não, tá vendo, o versículo está dizendo que nós somos eleitos para sermos salvos, para a gente ser regenerado. Mas o contexto não está dizendo isso, o contexto está falando sobre tribulação, o contexto está falando sobre o anticristo, a vinda do anticristo aqui na terra. E nós fomos eleitos para a gente não passar nesse período, mas para a gente ser tirado daqui e alcançar a salvação, que é a glorificação em Cristo Jesus. É o que o versículo está falando, não está falando de regeneração, mas está falando de arrebatamento, está falando sobre a gente ser tirado daqui, a gente não passar pela tribulação. Deus, na eternidade passada, previu que você creria em Cristo e ele te predestinou a você ser semelhante a Jesus Cristo e te predestinou a você não passar pela tribulação. Essas bênçãos da predestinação. Outra bênção da predestinação também é a bênção de ser herdeiro do céu. Olha só, Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Nós lemos Efésios 1, 4. Agora, olha só o que diz o versículo 5. Diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui está mostrando que nós fomos adotados em Cristo Jesus. E lembre que nós já estudamos que nós não entramos na família de Deus através da adoção. Nós entramos na família de Deus através da regeneração, que é o novo nascimento. Porque se você tiver essa mentalidade de que você foi adotado na família de Deus, você vai ter que pensar que você sempre teve um pai biológico, legítimo, e nunca foi Deus porque você foi adotado. Mas você vai viver a eternidade pensando, o meu pai verdadeiro foi Satanás. Nós entramos na família de Deus através da regeneração, não através da adoção. Na adoção, Deus usa esse termo para explicar para nós que nós somos colocados na família de Deus como filhos adultos, tendo todo o direito à herança, assim como um filho biológico e assim como um filho adotado que um pai adota. Todos os dois têm direito à mesma herança, tem que ser dividido 50%. Assim também somos nós. Nós somos adotados na família de Deus, no sentido de que nós temos o direito à herança. Deus não vai negar para nós o céu, não vai negar para nós as mansões celestiais. É a bênção de ser herdeiro, é a bênção da predestinação, as bênçãos que a salvação traz para nós. Então, aqui, falando sobre a palavra predestinação. Então vamos aqui trazer uma conclusão e eu gostaria de ler mais uma vez Romanos 8, 29 e o versículo 30 que eu não li. Né? Olha só o que diz Romanos 8, 29 e o 30 para a gente entender melhor esta questão. Diz assim Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se você tiver os óculos calvinistas, você vai ler esses versículos entendendo que Deus escolheu pessoas para o céu e pessoas para o inferno. Mas eu gostaria de deixar bem claro para você que predestinação e eleição são para bênçãos que seguem a salvação. E olha agora, fique de olho na sua tela, porque eu montei aqui um esquema dividindo esse versículo para que você possa entender ele de uma maneira mais clara.
Primeiro, o versículo mostra que Deus previu aqueles que iriam crer. De antemão, Deus nos conheceu, é o que o versículo fala. Primeiro, Deus previu quem iria crer. Ele já viu lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, que você um dia creria em Jesus Cristo. Depois dessa previsão, Deus então escolheu você, para você ser santo e ser irrepreensível. Aqui está a eleição em jogo. Antes da fundação do mundo, Deus já te elegeu para isso, para você ser santo e para você ser irrepreensível, porque Ele já viu que você creria em Cristo. Depois disso, vem a predestinação, onde Deus nos predestinou para recebermos as bênçãos espirituais. E nós aqui salientamos muitas bênçãos espirituais. A bênção de fugir da predestinação, a bênção de ser semelhante a Jesus Cristo, a bênção de uma herança que Deus prometeu a nós, porque fomos colocados na família de Deus como filhos adultos, como filhos ali adotados, que podemos ter ali o direito a toda a herança. Depois, o que vem aqui? Essas pessoas, nós, no tempo de cada um, nós somos chamados pela mensagem do Evangelho. Aí nós ouvimos a pregação, nós ouvimos a mensagem de Cristo e nós atendemos a esta mensagem. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos então justificados. Vem então aí a justificação. Agora que nós já fomos justificados, nós estamos usufruindo da santificação. Estamos sendo santificados. Depois, um dia, nós seremos glorificados. É o que o versículo está nos apontando para a gente. Mais uma vez, quero ler ele. Porquanto aos que de mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou para as bênçãos espirituais. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que o versículo está mostrando para nós. Olha só na sua tela aqui, eu fiz um mapa para a gente entender os passos cronológicos da salvação, olhando desde a eternidade passada até a eternidade futura. Olha só como é os passos da salvação que Deus revela em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Primeiro, Deus prevê quem vai ser salvo. Deus olhou para o futuro e viu que você creria na mensagem do Evangelho. Depois, Ele elegeu e predestinou essas pessoas a quem Ele já tinha previsto para receber as bênçãos que seguem a salvação. Não é para receber a regeneração, mas as bênçãos que seguem a salvação. Depois dessa eleição e predestinação que aconteceu na eternidade passada, Deus, então, nós vemos aqui que no tempo de cada um o evangelho é pregado. Então, chegou a sua história. Eu nasci em 1990, eu me converti aos 14 anos, com 14 anos de idade, eu ouvi a mensagem do evangelho, foi pregado para mim, e eu criei na mensagem do evangelho quando tive 14 anos de idade. Isso já foi previsto por Deus na eternidade passada. Ele já tinha me elegido e predestinado para eu ser abençoado pelas bênçãos que seguem a salvação. Olha só, depois disso, aí essas pessoas, já começam a usufruir das bênçãos da eleição e das bênçãos da salvação. Quais são as bênçãos da eleição e da predestinação? Ser santo, ser irrepreensível, ser a imagem de Jesus Cristo, não ir para a tribulação, ser herdeiros de Deus, ter todo o direito à herança. Foram essas bênçãos que nós vemos ali, que está apontado na Bíblia, junto com as palavras eleição e as palavras predestinação. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que predestinação e eleição é para ser salvo ou para ser condenado. Não existe nenhum versículo assim. E depois, nós passamos pelo processo de santificação. Estamos passando pelo processo de santificação neste momento. E, por fim, nós seremos glorificados na vinda de Jesus Cristo. Aqui está o esboço, os passos cronológicos da salvação. Desde a previsão, de antemão, Deus os conheceu. Lá na eternidade passada, predestinação, eleição, chegando na nossa história, no tempo aqui da nossa história, quando você creu em Jesus Cristo, você já passa a usufruir das bênçãos da eleição e predestinação. Estamos aqui neste mundo agora já usufruindo dessas bênçãos, sendo trabalhados pelo Espírito Santo para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, sermos santos e irrepreensíveis até o dia da consumação, que é a glorificação em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós concluímos então a nossa matéria de soteriologia.
Talvez foi um vídeo um pouco longo, mas aqui está bem explanado aqui para os irmãos sobre esse tema e a visão bíblica da salvação, a visão bíblica da regeneração, da visão bíblica da eleição e predestinação. Não somos nem calvinistas e nem arminianos, e é dessa maneira que enxergamos aqui a questão da eleição e predestinação. Talvez você esteja se perguntando, os calvinistas, eles têm ali bons pregadores na internet que nós conhecemos, né? Nós podemos citar vários, como Paulo Júnior, que defende essa ideia, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que você pode seguir eles e ver como eles apresentam a questão calvinista. No lado arminiano, mesma coisa também, existem muitos bons pregadores ali que defendem a visão arminiana, como Augusto Vailate, um bom pregador também que defende a visão arminiana. E você pode ficar pensando, mas e nessa visão bíblica aqui, né? Quem que eu posso estar me baseando, ou livros, né, que eu posso estar me aprofundando mais nisso, pessoas que falam, né, sobre esse tema? Parece que não tem ninguém, mas tem sim. Aqui eu gostaria de citar algumas pessoas, né, para você buscar vídeos, né, dessas pessoas ou livros escritos delas, que são pessoas que não defendem nem o calvinismo e nem o arminianismo, mas a visão bíblica sobre a salvação. E aqui algumas referências, né, para essa visão bíblica. A primeira referência é Lehmann Strauss. Então você pode procurar no YouTube, por exemplo, sobre este nome, que você vai ver ele falando sobre predestinação, sobre eleição, e ele vai apresentar a maneira bíblica sobre este tema aí também. Lehmann Strauss. Nós temos também Dave Hunt. Tem um livro dele muito bom que fala especificamente sobre esse assunto de eleição e predestinação, que falando sobre o calvinismo, ele tenta ali no seu livro ali mostrar como o calvinismo não é bíblico, e ele apresenta a maneira correta sobre eleição e predestinação. Então, Dave Hunt também. Temos também Herbert Luecker, você pode procurar livros dele também. Temos também John Parkinson, ele também tem um livro que foi traduzido para o português, falando sobre a fé dos eleitos de Deus, explanando sobre esse assunto da eleição e predestinação. Temos também H.E. Ironside, fala muito bem sobre a eleição e predestinação da maneira bíblica, não defendendo nem o calvinismo e nem o arminianismo. E temos também o grupo da chamada da meia-noite, né? Eles são bastante conhecidos pela escatologia, pelos temas escatológicos que eles trazem, mas eles também tratam do assunto da salvação, soteriologia, trazendo uma visão bíblica nem arminiana e nem calvinista. Então a gente termina aqui, deixo para vocês essas referências, né, para você se aprofundar mais na visão bíblica sobre eleição e predestinação, e tente aos poucos tirar os óculos que muitas vezes no passar do tempo a gente acaba colocando, os óculos calvinistas ou arminianos, mas nós devemos estar somente com a Bíblia. Que Deus abençoe a você, e nós em outras lives vamos começar outros estudos, outras matérias, outras aulas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.